Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 25. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, e ela permanece acesa. E eu não sei quando que eu vou tirar do meu coração. Espero que nunca venha precisar tirar ela. Todos encontraram? Livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 25. No meado do ano passado, Deus me fez uma indagação. Todo mundo fala do gigante, todo mundo fica preocupado com o gigante. E nós vamos arrancar a cabeça do gigante, o gigante vai cair, e o gigante isso, o gigante não adianta. E todo mundo ouve falar do gigante, mas esquece de falar dos gafanhotos. Então quando nós olhamos um inimigo muito grande, nós ficamos vendo ele a todo momento. Mas quando nós vemos ou não vemos um inimigo muito pequeno, nós esquecemos que ele atua em nossas vidas de vez em quando, e ele é real. Então vamos ler o que está no versículo 25. E restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o cortador, a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Amém? Podeis assentar. Quando o Senhor colocou esse versículo no meu coração, Ele me lembrou a história do livro de Joel. Ele me lembrou que o Senhor tinha preparado para a sua igreja. Era uma época que totalmente estava sendo devastada pelos gafanhotos, estavam sendo destruída pelos gafanhotos, porque eles não estavam mais de acordo como estava a Bíblia, estava a palavra do Senhor naquela época. Eles estavam totalmente preocupados, estavam sem saber o que fazer, eles estavam sem saber o que ia acontecer com a história de Israel. Mas Deus pega um homem e levanta ele, enche ele do Espírito e começa a profetizar. Escreve o que eu vou fazer nos fins dos dias. Os passados, os que eram do passado, eles sabiam disso, os do presente também vão saber. E ele falou: o que sobrou do devorador, o cortador comeu. O que sobrou do cortador, o devorador foi embora. E o que aconteceu com isso? Ele veio trazendo uma exortação. Mas no livro de Joel, capítulo 1, versículo de número 10, está escrito assim: o campo está assolado, a terra está triste, o trigo falta, acabou o vinho e também acabou o azeite. Qual é o nome da igreja que você está aqui hoje? Sarando a terra ferida. Então era o que Deus estava querendo dizer para aquele povo: ei, o campo pode estar assolado, a terra pode estar triste, está faltando trigo, está faltando vinho, está faltando azeite, mas eu sou o Deus da restituição. Eu sou o Deus que restituo o que está faltando na vida do meu servo. Querido, hoje Deus vai sarar a sua vida aqui. Você crê? Você crê? Quantos crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Você está livre para adorar? Está sentindo Deus aí? Pergunta para o seu irmão. Está sentindo Deus aí? Algo diferente Deus ele colocou no meu coração. Porque o livro de Joel é um livro muito rico e muito especial. Se você não lê, não como a hermenêutica exige, não como a exegese exige, mas se você ler com o coração e de uma forma espiritual, você vai contemplar que esse livro é muito rico. Você vai contemplar que esse livro é um livro muito especial, além do que está escrito. Porque se encontra assim: e restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Aí vem falando os tipos de gafanhoto, vem falando os gafanhotos por si, e vem dizendo no final: o meu grande exército que enviei contra vós. Se você ler ele pela hermenêutica, já fica complicado. Se aplicar a exegese, você consegue entender um pouco. Mas se você ler espiritualmente, você vai entender o que Deus quer falar. Porque o meu grande exército que enviei contra vós, todo o povo de Israel sabia que quando vinha uma praga de gafanhotos, era o juízo de Deus. Todo o povo sabia que quando os gafanhotos vinham, Deus estava exortando a nação de Israel. Toda vez que tem um gafanhoto perturbando alguém, é porque Deus ele enviou ou a pessoa deixou se perturbar por eles. E Deus ele colocou algo no meu coração. Porque os gafanhotos não têm reis, não têm príncipe, não têm chefe.
mas eles andam de uma forma organizada. Se tiver muro, ele passa por cima, entra por casa. Se tiver rio, riacho, lagoa, eles vão pulando sem hesitar em morrer para servir de ponte para os que vêm atrás. Então os gafanhotos, eles são totalmente organizados, eles são totalmente preparados para destruir e consumir tudo que encontra pela frente. Mas naquela época, os romanos estavam tendo posse de Israel, os romanos estavam tendo o monopólio de Israel. Então, como Deus não se zomba, não se deixa escarnecer, Deus sabia que se o povo de Israel fosse ter as primícias, não eram deles, eram do povo romano. Os povos romanos iam vir a pegar tudo. Então Deus permitiu que os gafanhotos a todo momento vinham destruir tudo. E nós entendemos esse texto aqui, e nós achamos que é quatro gafanhotos diferentes. Não é. É um gafanhoto só, que age em etapas diferentes. Ora ele está migrando, ora ele está cortando, está devorando e está consumindo. Os gafanhotos, eles têm algo de especial que a biologia chama de mimetismo. O que é isso? É algo de fazer com que alguns répteis possuem, tanto para atacar como para se defender. Como que é isso? O mimetismo serve para camuflar os gafanhotos. Então eles ficam totalmente camuflados. Observe aquela plantação ali. Os gafanhotos têm o poder de ficar daquela cor. Então imagine você dono de uma grande plantação. Você olha para ela e acha que vai frutificar. Você olha para ela e acha que vai ter resultado num tempo de período. Mas quando você chega perto, você vê que está cheio de gafanhoto. Então ele se camufla. Mas eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque todos os gafanhotos que estão camuflados na sua vida, Deus vai jogar por terra. Todos os gafanhotos que estão escondidos, que você não sabe onde está, Deus vai... Deus vai mudar isso hoje. Deus vai mudar isso hoje. Você crê? Você crê? Eita Jesus, que coisa linda! Foi falado aqui que aqui não é lugar de morto. Lugar de morto é na solidão. Cemitério do Caju, cemitério de Caxias, Jardim da Saudade. Aqui é lugar de vivo. Tem alguns versículos nos evangelhos sinópticos que diz assim: errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Logo em seguida, em todos os três, Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar: Deus é Deus de vivo, não de morto. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque para ele todos vivem. Querido, se você chegou aqui triste, cabisbaixo, não tem problema. Para mim você pode estar morto, mas para Deus não. Todos vivem, independente de... tu está vivo, meu irmão. Glorifica, exalta, porque você está vivo. O que faz um culto ser diferente do outro é como você corresponde à presença de Deus. Eu estava evangelizando lá na Praça de Heliópolis, no lugar que eu moro, e tínhamos ali 3.000 folhetos. Começamos a evangelizar 11h15 da noite, terminamos 1h15 da manhã, e os 3.000 folhetos foram embora. Logo em seguida encontrei um homem que estava todo de branco, chamei ele. Eu não estava de paletó, não estava de gravata, eu estava que nem os gafanhotos, camuflado e evangelizando. E quando começamos a conversar, e ele falou que ele era babalorixá, eu falei: que é isso, querido? Ele falou: sou muito mais do que um pai de santo. Eu falei: então o negócio tá bom, hein? Aí ele falou assim: eu quero te fazer um convite para você ir lá no meu terreiro. Eu falei: eu vou lá. Só que quando ele descobriu que nós éramos crentes, ele falou assim: isso é comprou, isso é maldição, mas mesmo assim eu convido vocês para ir lá. E eu falei: tá, tudo bem, está, o convite está fechado. E quando chegamos lá, um grande terreiro, uma área enorme, um monte de crianças servindo lá a ele, estavam com uma disciplina enorme, o Senhor, e eu pedi água, não tinha, eu pedi refrigerante, não tinha, eu pedi frango com batata, também não tinha. Eu falei: irmão, não se preocupe, porque eu vim aqui para fazer a obra. E o amigo de ministério queria meter a mão em todo mundo. Eu falei: calma, rapaz, com ética, tu acha que eu não estou com vontade? Fica despreocupado. Mas logo em seguida ele não hesitou em me alfinetar. Ele falou assim: como eu vejo que você é um assembleiano, eu quero dizer para você que a sua igreja ou as denominações do Brasil são puras meninice, porque tudo que nós fazemos aqui dentro do terreiro, vocês fazem lá também. E eu ouvi o que ele tinha eu ouvi a crítica dele. Ele falou assim: lá vocês pulam, rodam, falam em outras línguas que nós também falamos. E de repente o Espírito Santo soprou no meu coração
E do mesmo jeito que ele estava me alfinetando, eu estava na casa dele, eu fui lá como visitante, e ele veio me alfinetar. Eu falei, então também eu tenho autoridade para alfinetar ele. Eu falei, mas eu quero dizer um negócio para você. Estava eles, os filhos dele, do santo tudinho. Lá na Assembleia de Deus, nós pulamos, rodamos, mas fazemos tudo em nome do Senhor. Aqui vocês pulam, rodam, sapateiam, falam em língua do diabo, mas você faz para o diabo. Ei, querido, essa é a diferença. Quando você corresponde o poder de Deus, Deus ele te exalta. Corresponde o poder de Deus. O poder está aqui, querido. O poder de Deus está aqui. Eu não sei o que você está sentindo, e nem sei o que você veio fazer aqui hoje. Mas se você não corresponder ao poder de Deus, é melhor que você fique em casa vendo o caminho das Índias. Porque aqui não tem caminho das Índias, aqui tem eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê, Jesus vai te conduzir pelo caminho, o caminho da vida eterna, o caminho da salvação, é o único caminho. Ei, a novela tá, o caminho das Índias, está no plural, porque são vários caminhos, vários deuses, mas aqui é um Deus só, que cuida de todos, Deus que conhece o teu coração, conhece as tuas vontades. Se você ficar parado, querido, é melhor tu se conduzir para casa e ver essa novela. Mas se tu quiser ir para o caminho do céu, eu te convido a bradar, a glorificar, porque você está aqui no culto do poder. Você está aqui no culto do poder. Eu sinto o poder de Deus aqui. Deus está aqui. Eu sinto algo de especial quando nós correspondemos ou não ao poder de Deus. Ou quando nós chegamos no culto e nós não queremos corresponder ao poder de Deus. Eu quero dizer que existem duas barreiras muito grandes que atrapalham a igreja. A primeira barreira é a barreira sentimental. Quando você não está bem de uma forma sentimental, você chega aqui e você não quer abrir sua boca. Você fica com raiva, você fica preocupado. Mas eu quero dizer que aqui é o melhor lugar para você soltar e descarregar. Porque se você procurar o psicólogo, ele não vai ter como tocar na sua alma. Mas aqui nesse lugar não tem doutor Drauzio Varela, não tem doutor Ivo Pitangui, tem o Espírito Santo de Deus, que além de tocar na sua alma, é aquele que toca no seu espírito, te faz viver, te faz renovar. Querida, ele está te tocando agora. Sinta o toque de Deus, não é por mim, é por Ele. Quando eu olho para esse texto, eu encontro que os gafanhotos eles ficam camuflados. Só existe uma maneira de derrotar o inimigo quando está camuflado. É a ajuda de um outro mais poderoso do que ele. Não tem como eu ver e detectar o inimigo camuflado. Eu dependo de um mentor, eu dependo de um auxiliador mais poderoso do que eu, que veja o que eu não veja, que faça o que eu não faça, que tenha estratégias que eu não tenha. E esse ser mais poderoso chama-se Jesus Cristo. E Ele está aqui não passeando. Ele falou para os seus discípulos uma época: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Espírito Santo, Jesus está trabalhando na sua família agora, está trabalhando na sua vida financeira, está trabalhando na sua vida sentimental, porque Ele pode fazer isso. Eita, sinta algo de Deus. Os gafanhotos, quando eles ficam camuflados, não tem como ver Ele. Mas eu recebi algo da parte de Deus, que Deus iria queimar os gafanhotos, porque os romanos apelidaram eles de os queimadores da terra, porque eles ficaram com raiva dos gafanhotos. Quando eles iriam lá pegar a parte deles, eles não viam nada, e chamavam eles de os queimadores da terra. Então o tema que Deus colocou para essa palavra de hoje é: os queimadores da terra. Nunca mais na sua vida, nunca mais na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua casa. Que negócio é esse de comprar coisa nova e quebrar? Que negócio é esse? Não existe marca barata. Existe devorador que atua na sua casa para destruir tudo, querido. Deus vai jogar por terra hoje. Ah, Jesus, que coisa linda! Fala para o seu irmão: hoje é o dia que você vai ficar
mais duro na sua vida. Porque a partir de hoje em diante, Deus vai fazer a sua vida prosperar. Que os seus inimigos não vão entender o que Deus tem para você. Quantos recebem essa palavra? Se você pode receber de Deus, brada a Ele, brada, pega ela. Que coisa linda, Jesus. Quando você está numa condição de ser atacado sem você ver o seu inimigo, é a pior coisa que existe. Quando você vê o gigante, sabe que tem que tacar uma pedra na cabeça dele, como fez Davi, sabe que tem que derrubar ele. Mas quando você não vê o seu inimigo, e você sabe que ele está atuando, o que fazer? Clamar o Deus Todo-Poderoso, porque Ele traz solução para nossas vidas. Malaquias 3:11 diz assim: tragam-me todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Fazendo isso, farei prova de mim, se eu não repreender os devoradores. Mas pregador, eu sou fiel, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado e não me largam. Está faltando a segunda etapa. E essa etapa é muito difícil. Que etapa é essa? É a que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus, se eu deixar que não venha chuva sobre a terra, ou se eu enviar os gafanhotos que consumam a terra, se eu fizer isso, diz o Senhor. Versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Talvez você está dizimando e ofertando, mas quando chega na casa do Senhor, fique que nem o fariseu. O fariseu foi assim, Jesus falou assim numa parábola. 2 homens subiram ao monte para orar. Um falou, batendo no peito: Senhor, eu não sou como os demais homens, roubadores, iníquos. Eu sou especial, eu dou o dízimo 3 vezes na semana, eu jejuo também. E ele estava assim, e o publicano baixou a sua cabeça: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para o alto. Tem compaixão de mim, compadece de mim, ó Deus. E diz a Bíblia que o publicano, ele saiu justificado, e o fariseu orou somente para si. Então existe a segunda etapa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus